Boa noite a todos. Uma alegria voltar a essa casa para dar uma palestra. Estava até sentindo falta já. Estava achando que eles tinham brigado comigo, tá doido? Mas estamos aí de novo de volta. Peço a Deus para que as minhas palavras não transmitam apenas os conhecimentos, mas possam transmitir também as vibrações e as emoções, os sentimentos necessários para comover cada um de vocês, e da mesma forma que Jesus nos comove sempre quando passamos a estudar a sua mensagem. Vamos então estudar sobre a pesca milagrosa. A pesca milagrosa é um pedaço do Evangelho que acontece uma passagem com Jesus e os apóstolos que tem muito a nos ensinar. Eu peço licença a vocês para ler essa passagem. É uma passagem muito curta, que ela tem muito a nos ensinar. Então, Jesus... A narrativa de Lucas começa assim: um dia, estando Jesus à margem do lago de Genesaré, com a multidão de povo, como a multidão de povo o comprimisse para ouvir a palavra de Deus, viu ele duas barcas atracadas à borda do lago, e das quais os pescadores haviam desembarcado e lavavam suas redes. Entrou numa dessas barcas, que era de Simão, e lhe pediu que a afastasse um pouco da margem. E tendo-se sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Contudo, pois que mandas, lançarei a rede. Tendo-a lançada, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam na outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram de tal modo as barcas que por pouco estas não se submergiram. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7. É necessário que entendamos que todos os ensinamentos, todas as passagens de Jesus narradas nos Evangelhos, têm conhecimentos profundos a nos ensinar. O grupo de estudo de ética, que já vem há 4 anos estudando o Evangelho de Mateus, que já editou o livro chamado Ética de Jesus, sabemos muito disso. Cada parábola e cada palavra de Jesus tem um amplo significado, um significado profundo para as nossas almas, para o nosso espírito imortal, que servia desde aquela época, como também para a época de hoje e também para o futuro. Então vamos tentar entender um pouco mais o fato. E aí nós temos as seguintes questões a respeito do fato. Será que aconteceu o episódio da forma como Lucas narra? O que vocês acham? Que aquilo aconteceu daquela forma? É possível aquilo ter acontecido na realidade? Sim.
É possível ter acontecido. Mesmo que a gente coloque todas as dificuldades, como por exemplo o Evangelho ter sido escrito muito depois da morte de Jesus, do desencarne de Jesus, ter sido um que contou para o outro, que contou para o outro, mesmo a gente considerando que talvez não seja muito daquele jeito, mas o fato é realmente possível. Será que o fato é possível? É possível sim, a gente vai ver no estudo de hoje que esse fato é possível. Agora, será que esse fato é um milagre que Jesus fez? O que vocês acham? É milagre? É ou não é? É? Não é? Não. Se a gente for pegar o sentido da palavra como uma coisa extraordinária, uma coisa fora do comum, podemos até aceitar que seja. Mas o sentido de milagre, estritamente, se a gente pegar no dicionário e olhar, um dos sentidos de milagre é derrogação das leis naturais. E para o espiritismo, para a doutrina dos espíritos, a derrogação das leis naturais não é possível. Por que não é possível? Porque se Deus mudasse de opinião, se Deus mudasse de alguma forma, Ele não seria perfeito, perfeito em todas as suas perfeições. Quem é perfeito não muda de opinião, não muda as próprias leis. Quem muda é a gente, ser humano imperfeito que está evoluindo ainda. Por isso é que a gente não pode passar para Deus aquilo que a gente passa, como por exemplo a mudança, a transformação, o arrependimento. Isso são aspectos humanos, características humanas. Deus não tem essas características. Seria transformar Deus no homem, fazer Deus a imagem e semelhança do homem. E não é assim. Então, Deus não se arrepende, Deus não muda as suas leis. Nesse sentido, não foi um milagre. Foi uma coisa extraordinária, mas não foi um milagre. Mas que coisa extraordinária é essa? Como que o Espiritismo, então, vai explicar esse fato? Que é o fato deles tentarem pescar a noite inteira, não conseguirem nada. E chegou Jesus, mandou eles jogarem a rede de novo em alto mar, e eles encheram a rede. Então, o Espiritismo vai explicar pensando em duas coisas básicas. A primeira é o conceito espírita de dupla vista, ou visão espiritual, ou ainda vidência ou clarividência. O que é isso? Isso Kardec estudou, isso muitos médiuns possuem, porque a visão espiritual não está localizada apenas nos órgãos físicos de visão, que são os olhos. A vidência, ela tem origem no perispírito ou profundamente no espírito, a partir do momento que ele evolui muito. Então, os médiuns clarividentes conseguem ver à distância. Eles não veem com os olhos, mas veem com o sentido espiritual. Conseguem ver coisas escondidas, conseguem até visualizar nossos pensamentos. Então isso se chama clarividência ou vidência. E o outro é a natureza de Jesus. Jesus, para o Espiritismo, é o espírito mais evoluído que já esteve encarnado no planeta Terra. Qual é essa visão? Como é que o Espiritismo
vê Jesus. Será que o Espiritismo, Jesus será Deus? Para o catolicismo, existe a Santíssima Trindade, que Deus é Jesus, Deus e o Espírito Santo. Será que para o Espiritismo Jesus é Deus? O que vocês acham? É ou não? Não. Será que ele é filho de Deus? É, né? Mas aí todos nós somos, né? Ele não é filho unigênito, né? Aquele de ser o único que é filho de Deus. Todos nós somos. Nem Deus, nem homem. Será que ele é nem Deus, nem homem? Ou ele é um homem muito evoluído, que já saiu da faixa humana? Será que ele tem um corpo fluídico e não carnal? Porque eu já vi muita gente falando, inclusive espírita, que ele não tem corpo carnal, que ele tinha um corpo só fluídico, que não tinha corpo de carne e osso. Já ouviram falar isso? Eu já ouvi. Então, vamos ver o que o Espiritismo fala realmente a respeito disso, para esclarecer todas as dúvidas. E para falar de Espiritismo, a codificação. Quem que é esse aqui? Quem codificou o Espiritismo, não é isso? Vamos ver o que ele fala. Peço licença para ler para vocês. O que Kardec fala de Jesus no livro A Gênese e os Milagres de Jesus segundo o Espiritismo? No capítulo 15, item 2, ele fala o seguinte: considerando apenas um espírito superior, não podemos deixar de reconhecê-lo um dos de ordem mais elevada, e colocando por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Olha só, Jesus está acima da humanidade terrestre. Veja então que ele provavelmente teve a sua evolução em outro planeta que não o planeta Terra, porque ele está acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação, não usou reencarnação, usou encarnação neste mundo. Então, Kardec parece sugerir que Jesus só encarnou uma vez, não foi muitas vezes. A sua encarnação neste mundo forçosamente há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros direto confia para o cumprimento de seus desígnios. Mesmo sem supor que ele fosse o próprio Deus, mas unicamente enviado de Deus para transmitir as suas palavras aos homens. Seria mais que um profeta, porquanto seria um Messias divino, um enviado divino. E Kardec termina: como homem, tinha a organização dos seres carnais. Então Kardec fala, como homem, Jesus tinha um corpo de carne e osso, sofreu igual a gente. Ele não ia desafiar as leis divinas. Então, para aqueles que acham que Jesus não tinha corpo de carne, Kardec fala que ele tinha organização dos seres carnais, um corpo de carne, com todas as letras. Porém, como espírito puro, Kardec chama ele de espírito puro. Na escala dos espíritos, é a maior de todas. O espírito puro é aquele que eliminou todos os defeitos, todas as mazelas. Um espírito puro, desprendido da matéria, havia de viver mais a vida espiritual do que a vida corporal. Jesus, mesmo encarnado,
estava mais no mundo espiritual do que no mundo material. Herculano Pires fala que Chico Xavier vivia em dois mundos. Que Chico Xavier vivia no mundo encarnado e vivia no mundo espiritual. Tem vários exemplos que ele cita, que Chico estava falando com a gente aqui, mas estava também falando com os espíritos. Né? Ele via as duas realidades. Jesus conseguia muito mais. Ele vivia mais no mundo espiritual do que no mundo material, estando encarnado. E Kardec continua, olha só, do que da vida corporal, cujas fraquezas não era passível, ou seja, as fraquezas do mundo material influenciavam muito pouco ou nada em Jesus. A sua superioridade com relação aos homens não derivava das qualidades particulares do seu corpo, que era igual ao nosso, mas das do seu espírito, que era muito evoluído, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, que também era muito evoluído. Sua alma provavelmente não se achava presa ao corpo, senão pelos laços estritamente indispensáveis. O corpo não conseguia segurar a alma de Jesus. Sua alma se prendia ao corpo pelos laços indispensáveis. Ou seja, Jesus, mesmo encarnado, estava muito liberto do corpo. Constantemente se desprendia, constantemente desprendida a sua alma, ela de certo lhe dava dupla vista. Lembra da clarividência? Jesus era o maior clarividente já encarnado. Não só permanente, ou seja, a todo momento, como de excepcional penetração. E superior de ordinário ao que os homens tinham de comum. Então Jesus era o maior clarividente. Os evangelhos estão cheios dessa clarividência. Jesus via o pensamento das pessoas, sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele desconcertava as pessoas porque ele ia diretamente e falava, você está pensando assim, mas não é por isso. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando, o que os apóstolos estavam pensando. Ele sabia quando Pedro estava sendo influenciado por bons espíritos e falava assim, Pedro, é de Deus, é do Pai que vem essa fala. Mas também sabia quando Pedro estava sendo influenciado por maus espíritos e falava para ele, Pedro, não é assim não, observa o que você está falando. Ele tinha conhecimento de tudo em volta dele, ele falava assim, vai lá, pega o jumentinho, que está lá naquele lugar, e quando o dono te perguntar, fala que você está levando para o mestre. Ele conhecia o futuro, ele sabia, ele dava conta de visualizar o futuro. Ele sabia que o Judas ia trair ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que o templo seria destruído pelos romanos. Tudo isso ele previu, está lá escrito. Então Jesus tinha essa clara evidência. Tinha inclusive a clara evidência para saber aonde que estava o cardume dos peixes. Aí é fácil. Ele mandou os barcos lá exatamente aonde estava o cardume e mandou eles jogarem a rede. Então, para alguém que tem clarividência, que sabia, orientado, veja, não é o caso nosso mediúnico, que um espírito contava para Jesus aonde os peixes estavam, não. Era Jesus de forma direta, usando a própria clarividência, que sabia onde estava o cardume dos peixes. Então, é possível sim esse fato ter acontecido e sem milagre algum, por causa da superioridade de Jesus.
Porém, é importante sabermos que todo o Evangelho, ele é repleto de ensinamentos. Desculpa. Corta isso, viu, Mário? Todo o Evangelho... já que vai cortar mesmo, deixa eu ver... Todo o Evangelho é cheio, é pleno de lições. Na pergunta 625, se não me engano, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o maior modelo que pode servir para nós, os espíritos falam: vede Jesus. Ele nasceu para nos ensinar. A vida dele é repleta de ensinos. E ele usa todos os momentos para nos ensinar. Inclusive até falando algumas coisas que nos impressionam. Como, por exemplo, ele pergunta assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Será que Jesus não reconhecia a própria família? Não, claro que não. Ele estava usando aquilo para nos ensinar. Então, o Evangelho é repleto de ensinamentos. Vede o Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto de ensinamentos que tem para nós. Mas não fiquem só no Evangelho segundo o Espiritismo. Leem as obras que refletem sobre o Evangelho. Leia as parábolas, os estudos de parábolas. Tem vários livros espíritas que estudam as parábolas do Evangelho. As parábolas foi uma forma que Jesus conseguiu colocar os ensinamentos imorredores, eternos dele. Aqueles ensinamentos que vai valer por toda a história da humanidade. Como o povo daquela época não tinha condição de entender, ele envolveu numa parábola. E até hoje, a gente estudando a parábola, a gente entende o conhecimento por trás dele. Gente, e cada vez que a gente estuda o Evangelho, cada vez que a gente tenta interpretar Jesus, a gente aprende algo novo. A gente aprende algo para a nossa vida. Parece até mágica, de tão fantástico que é. Vou contar só uma passagem aqui para a gente continuar, porque senão o tempo não dá. Estudando uma vez aquela parábola de separar o joio do trigo, e aí a gente interpretou, que o joio é aquelas pessoas, que vão ser tiradas do planeta Terra agora na regeneração, e que o trigo é as pessoas que vão ficar aqui e tal, e aquela coisa do bem e do mal. Aí veio a mensagem espiritual falando para a gente do joio e do trigo, e o Espírito lembra do seguinte: que o trigo, vocês lembram para que o trigo era usado? Quem lembra? Na parábola evangélica lá do joio e do trigo. Ninguém? Para fazer o pão. Vocês lembram disso? O trigo vai para fazer o pão. E o joio? Vocês lembram do joio? O que o joio vai virar? Fogo vai, o trigo, o joio vai para o fogo. Aí tudo bem. Sabe o que o Espírito diz para nós? Vocês vão se surpreender agora. O Espírito, na mensagem dele, ele fala mais ou menos o seguinte: como é que faz o pão? O que você precisa para fazer o pão? Do fogo. Sem o joio que alimenta o fogo, não tem jeito de eu fazer o pão. Então o joio é importante para que o pão seja feito com o trigo. E aí o Espírito explica isso para nós.
Então o Evangelho, por mais que você estude, cada vez você descobre uma coisa diferente. Então, aqui foi algumas reflexões que nós fizemos nesse sentido educativo e profundo dessa passagem, que nós gostaríamos de dividir com vocês. Foram 7 reflexões que a gente fez. A primeira é essa aqui, ó. O povo comprimisse para ouvir a palavra de Deus. Nós ansiamos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão da vida. E Jesus representa esse pão da vida. A gente vai ver no estudo de hoje que sem o pão da vida, a vida é um deserto, a vida é solitária. Cada um de nós sabe que precisa conhecer as leis divinas, que Jesus veio nos ensinar, e cuja síntese se chama amor, caridade. Porque se estivermos sintonizados com as leis divinas, as palavras de Deus, nós seremos felizes. E todos nós queremos ser felizes. Infelizmente, é na busca da felicidade que nos equivocamos. Porque procuramos muitas vezes a felicidade no prazer fácil. Buscamos a felicidade no ouro, que nos traz somente conforto, mas não a felicidade verdadeira. Buscamos a felicidade nas facilidades, no orgulho, na vaidade, mas nada disso nos traz verdadeiramente a felicidade. O que nos traz a felicidade realmente é a sintonia com as leis divinas, é o que nos traz sentido para a nossa vida. Então, Jesus trazia essa mensagem. A segunda coisa que ele traz é a sensação do desapego, a necessidade do desapego. Quando ele fala, os pescadores haviam desembarcado e lavavam as suas redes. Porque se ficarmos no mundo jogando as nossas redes, buscando poder, buscando dinheiro, buscando prazer, buscando as ilusões temporárias do mundo, não conseguiremos ouvir as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Então é necessário lavar as nossas redes, é necessário odres novos para vinhos novos, é necessário camisas novas, é necessário novos valores. É necessário largarmos um pouco o Deus Mamon, o Deus da matéria, e buscarmos o verdadeiro Deus, que é o Deus do Espírito. Então é necessário que lavemos as nossas redes. É necessário que renovemos os nossos valores, porque um copo cheio d'água não cabe mais água. É necessário esvaziarmos o copo da nossa vida, o copo da nossa mente, o copo do nosso coração, para podermos receber novamente as orientações do Mestre. Ele fala que entrou numa dessas barcas, que era de Simão. Simão é o apóstolo Pedro, né? E tendo sentado, ensinava ao povo de dentro da barca. Jesus tinha isso, ele conhecia alguém e ele dava um novo nome, né? O Simão, ele falou, Simão, tu é pedra. E chamou ele de Pedro. E falou para ele, eu erguerei a minha igreja sobre ti. E aí ficou conhecido que Simão foi o primeiro papa da Igreja Católica. E a Igreja Católica, depois do terceiro século, da era cristã, foi
a primeira divulgadora, grande divulgadora ou divulgadora mundial da palavra de Jesus. Ela se uniu ao poder de Roma, estruturou a igreja conforme Roma era estruturada, desde o imperador até o cobrador de imposto, e fez aquela estrutura hierárquica e conseguiu se manter há mais de 2000 anos. E o principal legado dela para nós foi o Evangelho. Talvez se não houvesse essa igreja, não teríamos recebido até hoje o Evangelho de Lucas, que nós estamos estudando até agora. Então esse é o grande mérito da Igreja Católica, ter trazido o Evangelho até pelo tempo. Claro que teve erros também, mas ela trouxe Jesus até nós até agora. E Jesus sempre vai ensinar a partir de algum lugar. A barca fala dessa primeira coisa de Simão, Pedro, que ensinou Jesus. Mas depois, lá no ano 1000, houve a primeira cisma e criou o cristianismo ortodoxo dos gregos, dos egípcios, etc. Depois, mais recentemente, como é que chama? Que houve a segunda ruptura, grande ruptura, fugiu-me o nome agora, Lutero, os protestantes, né? Os protestantes, que hoje a gente chama de crentes, mas são milhares de igrejas, né, no mundo, que também ensinam Jesus, mas a partir de outro lugar, de outra barca. Então Jesus se sentou na outra barca. O Espiritismo, por exemplo, também ensina Jesus, mas de outra forma. Por isso que eu coloquei essa foto, não sei se dá para vocês verem, Jesus como indígena, Jesus de uma forma, Jesus de outra forma. Várias formas que Jesus se expressa, porque Jesus também é aculturazado, cada um usa da sua própria cultura para interpretar Jesus. Daí a importância, a forma extraordinária das parábolas que alcança todas as culturas do mundo. Porém, ele fala o seguinte: trabalhamos a noite toda sem apanharmos peixes. E quem aqui, gente, está trabalhando a vida inteira e ainda não conseguiu pegar os peixes que anseia? Quantas vezes nós passamos a noite inteira trabalhando, a vida inteira trabalhando, mas não conseguimos encher as nossas redes do peixe. Não conseguimos o peixe da vida, o pão da vida. É porque ainda não encontramos Jesus. É porque ainda Jesus não subiu na barca da nossa vida. É porque ainda não entendemos ou compreendemos o verdadeiro significado e valor do amor-caridade, da ética cristã, do principal conhecimento que Jesus veio trazer no mundo. É por isso que não enchemos a nossa rede ainda. É por isso que a nossa luta é vazia. É por isso que nossa vida ainda é solitária. Mas Jesus fala assim, o Pedro fala assim: se mandas, lançarei novamente a rede. Mostra Pedro. E sempre Pedro é o mais corajoso, é o mais amoroso, é o mais de coragem dos apóstolos de Jesus. É Pedro que tem a coragem de andar sobre as águas. Mesmo que depois ele afunda, ele foi o único que quis ir se oferecer. Deixa eu ir contigo, Senhor. Então, Pedro é obediente, tem fé, acredita e fala: se tu mandas, eu jogarei de novo a rede. Então,
a importância da fé. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé remove montanhas, Kardec explica que sem fé não venceremos, não conquistaremos, não ultrapassaremos os nossos desafios. Por quê? Porque, Mário, sem fé nem vamos começar. Ué, eu não acredito que vou conseguir, para que eu vou começar? Então eu preciso acreditar. Acreditar primeiro em mim mesmo, que sou divino, sou filho de Deus. E se o Pai é comigo, ninguém é contra mim. E segundo, em Deus, Pai justo, soberanamente justo, bondoso, perfeito em todas as perfeições. Tendo fé nisso, eu vou conseguir enfrentar todos os desafios. Então a parábola nos ensina isso também. Se mandas, lançarei a rede. E quando ele lança, olha o resultado. Tendo-a lançado, apanharam tão grande quantidades de peixe. Então Allan Kardec, novamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Fora da Caridade não há salvação, nos ensina que a salvação, ou seja, a evolução espiritual, a felicidade que todos desejamos, só é possível pela prática do amor. Caridade. Ágape. Porque somente a fé sem ação não resolve o nosso problema. Nós temos que agir, nós temos que praticar. Então, nós temos que seguir Jesus. Pautar as nossas vidas pelo que Ele nos ensinou. Porque se ficar só rezando, só pedindo, não vamos chegar lá. Nós temos que pegar e lançar a rede. Trabalhar. Livro dos Espíritos, as leis divinas, capítulo A Lei do Trabalho. Se a gente não for pelo amor, vamos pelo trabalho. É mais fácil que a dor. Porque se a gente não for nem pelo amor, nem pelo trabalho, pelo esforço próprio, a dor vai chegar e vai nos empurrar para frente. E o último, a alteridade e a paz. Olha o que ensina-nos a passagem. A rede se rompeu. Acenaram para os companheiros que estavam em outra barca, a fim de que viessem ajudá-los. Gente, não há motivo para que tenhamos inimigos. Que as pessoas de outras barcas, sejam os crentes de várias matizes, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam até mesmo os não cristãos, como os budistas, os muçulmanos, ou os ateus que não acreditam em Deus, não importa. Sabe como que Jesus definiu os cristãos, que a gente chama de cristão? Sabe como Jesus definiu os seus discípulos? Lá no Evangelho de João, quando ele já estava despedindo dos apóstolos, ele falou o seguinte, que reconhecerão os discípulos deles por muito se amarem. Se são discípulos de Jesus, os que muitos amam, os budistas são discípulos deles, aqueles que amam, é claro. Os muçulmanos, ateus e quem for que praticar o amor é discípulo de Jesus. Jesus não se interessava em ser chamado de cristão, de ateu. Ele se interessava em que as pessoas se amassem. Mas o Divaldo Pereira Franco fala que a gente confundiu a mensagem. Que Jesus mandou que nos amassem,
e não que nos amássemos, e não que nos amassemos uns aos outros. E a gente fica amassando um ao outro, e não amando um ao outro. A gente entendeu errado. Até hoje a gente não compreendeu o que ele queria, era que nos amássemos. E também falou o seguinte, que o fardo dele era leve, que o peso dele que a gente carregava, o fardo, era leve. Porque o amor é muito mais leve do que a violência, do que o ódio, do que as disputas vãs. Então a gente tem que aprender a viver com amor, que é muito mais leve do que a violência e o ódio. Vejam quanta coisa esse episódio chamado Pesca Milagrosa pode nos ensinar e nos fazer refletir. Então, terminando, eu vou apresentar aqui algumas reflexões profundas e pessoais. Pessoais é porque cada um de vocês tem que fazer sobre a vida de vocês. São algumas reflexões que essa passagem nos induz a fazer. 9 reflexões que eu pensei para vocês. Primeira reflexão. Como está a sua pesca interior? Sua pesca íntima? Sua pesca profundamente íntima da sua vida de hoje? Está pescando? Ou a rede está voltando vazia? Como é que está essa pesca que todos nós nascemos para fazê-la? Segunda, tem pescado sozinho, sem resultados, a noite inteira? Sua pesca é sozinha, a noite inteira? Ou você tem pescado com alguém? Ou você tem compartilhado numa barca com pessoas? E aí, mais profundamente, a terceira. Ou Jesus já sentou na sua barca e você ouviu? Ou Jesus ainda não sentou na sua barca, porque você não convidou? Ou ele sentou porque o Espiritismo já entrou na sua vida, mas você não teve tempo para ouvi-lo? Estava vendo Big Brother? Ou Domingão do Faustão? Ou estava tão vinculado ao trabalho, a limpar a casa, a fazer coisa, e não escolheu ficar com Jesus alguns momentos? Refletir profundamente sobre os ensinamentos que ele trouxe, sobre os valores que ele trouxe, os tesouros que ele trouxe, que podem transformar a nossa vida. Vamos refletir o tanto que mudamos a nossa vida após conhecer o Espiritismo, após conhecer a boa nova que ele trouxe. Quarto, quando Jesus pediu para jogar novamente a rede, teve fé ou desistiu? Porque Jesus vai pedir para a gente jogar a rede de novo. Não aquela rede primeira, que não deu certo, mas a rede que eu lavei. A rede que vai pegar outro tipo de peixe. Será que eu teve fé para jogar a rede de novo? Cada um entenda como precisa, como quer, como merece. Se já pegou muitos peixes,
chamou outras barcas para compartilhar a sua pescaria? Ou você está com os peixes sozinhos? Será que eu estou com os peixes egoisticamente? Ou será que eu estou praticando o amor, caridade? Estou praticando ágape? Sexta, o que você vai fazer com seus peixes? E aí? O que você faz com seu peixe? Vai comê-lo? Vai enterrar, como a parábola do talento, que enterrou o talento e deixou enterrado? Vai dividir esse peixe? Vai assá-lo? O que você vai fazer com o seu peixe? Vai enterrar, comer ou compartilhar? Enterrar, comer ou compartilhar? Lembre-se do ensinamento de Jesus: onde está o seu tesouro, está o seu coração. E finalmente, onde está o seu tesouro? No peixe? No compartilhar? No pescar? Ou no compartilhar o peixe? Onde está o tesouro? Porque aonde estiver o seu tesouro, está o seu coração. O que vocês gostam mais de fazer? De comer o peixe? De pescar o peixe sozinho ou compartilhado? Ou de compartilhar o peixe? Muito importante esta resposta na vida nossa. E para terminar as reflexões, para terminar o estudo de hoje, tem uma palavra de Jesus, uma parábola de Jesus, que sempre toca profundamente no meu coração, que faz eu refletir sobre a minha vida, sobre minhas decisões, sobre as minhas escolhas, de tudo. Que tem muito a ver com essa pesca milagrosa. Está entre as parábolas de Jesus, quando ele compara ao reino dos céus. Lembra que reino dos céus para Jesus representa o Evangelho, que ele fala o Evangelho do reino. Representa também o mundo espiritual dele, que ele fala que o reino dele não é deste mundo, mas representa principalmente o reino dele em nossos corações, porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Não é absolutamente um lugar no espaço, não é o céu, nem o centro da terra, mas o reino dos céus está dentro da gente. E Jesus fala isso para nós. Ele fala que outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Será que já encontramos essa pérola de grande valor na nossa vida? Essa pérola pela qual somos capazes de vender ou de dar tudo o que temos para obter essa pérola? Que pérola é essa que Jesus se refere? Lembrem-se, ela é semelhante ao reino dos céus, que ele vem ensinar. Boas reflexões para vocês.
que cada um possa refletir bastante. Que o Mestre Jesus possa inspirar cada um de vocês, e a mim também, para que a gente possa descobrir essa grande pérola. E que a gente, mesmo vendendo tudo que temos, ou dando tudo que temos, possamos ser imensamente felizes, com o Mestre ao nosso lado, com essa grande pérola em nosso coração. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.